Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. Hoje nós estamos falando sobre o direito à saúde. Nós temos aqui em nosso estúdio a doutora Daniela Biasi, que é professora do curso de Direito da Unifev e também é advogada aqui em Votuporanga. Daniela, então, voltando ao nosso assunto, né, sobre os problemas com planos de saúde. Como é que é a questão da exclusão do sujeito que quer contratar um plano, mas tem doenças pré-existentes? O plano pode se recusar, dependendo da doença, não aceitar o cidadão. Como é que fica isso? O que nós temos atualmente é que a maioria dos planos, a maioria não, todos os planos, quando você vai iniciar a contratação, você já faz um preenchimento, informando todas as suas condições de saúde, cirurgias do passado, doenças, tudo isso é analisado antes da aprovação do plano. Então, entende-se que se você possui uma doença, se você conhece essa doença, você teria a obrigação de informar naquele momento, para o plano averiguar quais são os riscos, né, que você corre de fazer a utilização dessa prestação de serviços. Acontece que algumas vezes a pessoa possui a doença e não sabe que tem essa doença. Então, no momento da contratação do plano, ela desconhece uma doença. E logo após, enfim, passada a carência, ela precisa do atendimento e o plano suspeita que aquela doença, ou porque algum laudo médico atesta que a doença já vinha se prolongando há um tempo, diz que ela incorreu em fraude, né? E pretende, então, excluir a pessoa, porque ela teria fraudado o negócio. Olha, no momento de assumir esse plano, você disse que não tinha doenças e eu contratei com você por isso. Aí agora surgiu, você fraudou. O que ele tem que fazer? O plano, de maneira imediata, ele não pode excluir a pessoa com doença pré-existente. Então, olha, eu vou quebrar esse nosso contrato, não temos mais relação. Isso ele não pode. O que ele tem que fazer de imediato? Notificar aquele beneficiário de que há uma suspeita, de que há uma doença pré-existente. Aí nisso pode até trazer algum outro prazo de carência, pode haver alguma negociação nesse sentido para que seja mantido o plano, tá? E se a parte não aceitar essas condições que o plano está impondo, porque fala que, olha, eu não conhecia essa doença, não houve fraude, eu não tive a intenção de omitir nada, o plano tem a opção de abrir um processo administrativo com a ANS, tá? Que aí vai ser detectada essa fraude ou não. Mas a pessoa que estiver precisando do atendimento e estiver com problemas, porque o plano argumenta que é pré-existente, também pode buscar o judiciário para tentar resolver isso de alguma maneira mais rápida, tentar uma liminar, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Agora, se a pessoa ainda não fez o contrato, na hora que ela foi preencher, ela está bem levada da breca, tem várias coisas, tem desde bico de papagaio e diversas doenças. O plano pode falar, não, você não faz contrato com você. O plano é um ente privado, né? Em tese, ele não está obrigado a contratar com ninguém, assim. O que a gente tem é uma proteção muito especial com relação ao idoso, tá? O idoso não pode ser negado o plano de saúde pela idade, porque a gente sabe que é natural. Mas o idoso tem sempre doença. É difícil o idoso não ter um monte de doença. É por isso que existe a proteção do Estatuto do Idoso. Porque o idoso era o mais rejeitado nos planos de saúde. Mas se ele for idoso, que dó. Se a pessoa é idosa e tem várias doenças, o plano mesmo assim não pode rejeitar? Não, pelo Estatuto do Idoso eles têm essa proteção, tá? A partir dos 60 anos... Mesmo que tenha câncer, hipertensão, diabetes, se ele é idoso, o plano não pode rejeitar. Pode até cobrar mais caro, mas não pode rejeitar? Ou está limitado com relação a isso também? Pelo Estatuto do Idoso, ele não pode rejeitar com relação à idade, tá? Eventualmente, pode ter algum plano específico para as condições peculiares daquela pessoa, mas rejeitar, não. Entendi. Seria uma forma de discriminação. E aí também, se acontecer, o idoso também deve ter o mesmo procedimento. Procurar ou a OAB local, ou o núcleo de prática jurídica, ou contratar um advogado, porque ele tem direitos garantidos pela lei. Sim. Nesse caso. Entendi. Ô Dani, e por exemplo, a pessoa está lá internada na UTI, aí tem um limite, ela tem que sair dali? Existe isso ainda? Existiam contratos, com certeza ainda existe, contratos que limitam no tempo que eu tinha meus pais doentes, assim, acamados, tinha vencido o prazo, acabou.
Exatamente. prazo Aí, da a partir UTI, dali, e aí se o você faz paciente o quê? precisasse ficar, você tinha que pagar, Você né? tinha que pagar, então, mas se ele Particular. não tivesse dinheiro, não tinha o que fazer com a pessoa. Isso é proibido, tá? É totalmente abusiva a limitação de período pelo qual a pessoa vai poder passar pela UTI com a cobertura do plano ou até mesmo a internação comum. Não há mais nenhum tribunal que aceite esse tipo de limitação. O STJ é pacífico nesse sentido. Então, quer dizer, não se a pessoa pode, precisar tá? ficar 1 ano na UTI, o plano tem que Quem tem determina que suportar. quanto tempo ela vai ficar na UTI é o médico. Uhum. Se o médico achar que ela precisa ficar 5 meses na UTI, enfim, é o tratamento médico adequado, o plano vai ter que cobrir. Entendi. Isso é muito justo, porque ninguém escolhe ficar na UTI, né? E nem quanto tempo, né? As pessoas com certeza escolheriam, se fosse para A ficar, pessoa seria pouco. jamais escolheria ficar na UTI, né? Se ela pudesse escolher, é um lugar muito estranho. Eu já fiquei na UTI, é muito solitário, assim. Você Gélido, faz amizade, você faz amizade com uma pessoa, quando você acorda, a pessoa já não está mais lá, né? Ou foi embora, ou teve alta celeste. É um lugar difícil de você viver ali, é muito complicado. Acho que ninguém fica por gosto. Em boa hora essa decisão e essa maneira de encarar, né? Porque é indigno a pessoa estar ali doente, preocupada, grave, ainda dias, pensando, e agora, né? Quantos a dias família, eu posso porque às ficar vezes aqui? a pessoa que está doente nem está consciente dessa situação toda. A família às vezes fica em pânico, porque não tem mas como. tem muito doente consciente, né? É. Tem muito doente que fica com... Sim, que além tá de ali, tudo tem que enfrentar essa preocupação. Tá pensando o que vai acontecer, né? Eu conheço um caso muito interessante em São Paulo, enfim, que a pessoa foi levada, chamou a ambulância, passou mal, chamou a ambulância e foi levada para o hospital que ela apresentou o cartão do plano de saúde. Então a ambulância leva para o hospital mais próximo, tem alguma coisa nesse sentido com relação ao SAMU. E chegou no hospital, era um atendimento de emergência, a pessoa estava passando por um AVC. E na época o neurologista chegou a entrar em contato e o médico plantonista na época não deu a devida atenção. E a pessoa ficou 3 horas tendo um AVC na sala de espera do hospital. E o médico particular pediu autorização, se podia mandar uma ambulância particular buscar e levar para outro hospital. Porque é uma moléstia tempo dependente. Quanto mais tempo você passa com aquilo, mais grave a situação fica e o risco de morte aumenta. E o sujeito então foi para o outro hospital, veio uma ambulância particular, levou para outro hospital e lá ele foi, em 10 minutos ele estava dentro do centro cirúrgico, era muito grave. E o plano de saúde, nesse caso, foi condenado a arcar com todas as despesas que esse paciente teve no outro hospital. Não havia cobertura, mas ficou detectado nesse caso que houve uma negligência muito forte, né, do plano com relação ali aos médicos conveniados do hospital para onde o sujeito foi encaminhado e tudo mais. Então o sujeito teve ainda o direito da cobertura das despesas dele pelo período de internação no outro hospital. Os tribunais têm sido uma maneira de sanar muitos dos problemas, né, que a sociedade enfrenta, tanto com relação à saúde, enfim, todas as violações com relação à dignidade. Hoje a gente vê o ativismo do Poder Judiciário muito presente. Né? Eu brinco sempre que juiz também é consumidor. Então, quando chega uma situação para ele de um abuso envolvendo relações de consumo, ou situações que envolvam a dignidade, eles sentem, porque às vezes eles também passaram por algo semelhante, né? Então é uma indignação que todos nós vivemos. Sem dúvida, E quando você experimenta, você tem um outro olhar, uma outra sensibilidade para aquele drama que o outro está vivendo, né? Eu mesmo, depois que eu passei por essas experiências, tanto de carência de UTI, tanto quanto eu mesma fiquei na UTI, e hoje eu tenho uma sensibilidade muito grande a isso, porque é uma das piores situações que uma família pode enfrentar. Você tem a pessoa doente, você já não sabe se vai viver, se não vai, né? E ainda você tem que pensar que está chegando o dia, né? É terrível. Eu acho que o maior problema realmente que deve preocupar quem lidera, quem governa, quem planeja o futuro é a saúde. Sem dúvida. Ô Dani, e com relação ao aumento da faixa etária por idade? Essa também é uma questão muito, muito controvertida, né? Sim. O que a gente tem é o seguinte, a lei de planos de saúde,
ela passou a valer a partir de 2 de janeiro de 99. Então, nós temos 2 regramentos, tá, para o reajuste da mensalidade. Os contratos muito antigos, que são aqueles celebrados até o dia 1º de janeiro de 99, eles vão ter o reajuste de mensalidade de acordo com o que estava disposto no contrato, tá? A lei nova não se aplica a esses contratos antigos. Então, a partir de 2 de janeiro, é que começou a ocorrer essa mudança com relação à faixa etária. São estabelecidos alguns grupos, por exemplo, de 0 a 18 anos, tá? Eu não lembro de cabeça todas essas faixas, mas são mais ou menos 10 faixas etárias que são estabelecidas para que possa haver um aumento aí de mensalidade. Por que que existe esse sistema? Porque é natural, é biológico, e quanto mais velho você fica, maiores serão as suas visitas ao médico, maior a quantidade de exames que você precisará fazer. Precisa de mais consertos, né? A gente vai estragando, vai quebrando, vai emperrando, né? Então é natural que exista esse parâmetro para o reajuste. O que é importante? Primeiro, que no contrato esteja muito claro, se o reajuste então é faixa etária, que esteja muito claro quais são as faixas etárias e como se dá os índices de reajuste, tá? E a partir de 2004, o Estatuto do Idoso estabeleceu que a última faixa etária, que é a partir dos 60 anos, não pode ter reajuste. Então, dos 60 anos, se eu viver até os 100, tem que ser a mesma, tá? Sendo que a última faixa etária, que é até os 59 anos, que limita lá nos 60, né? Ela não pode ser mais do que 6 vezes mais cara do que a primeira, que é do 0 aos 18. Então, foi uma tentativa de limitar aumentos estrondosos de mensalidades devido à idade. Tá? A partir de 2004, isso ficou muito claro com relação ao pessoal que celebrou o contrato acima de 60 anos. Então, para acima de 60, não tem mais reajuste por idade. Tá? Até 2003, era possível fazer ainda reajuste por idade, mesmo nas pessoas idosas. É um equilíbrio delicado, né? Porque você tem, de um lado, o plano de saúde que precisa de ter um suporte para bem atender. Sim. Porque também, eles também sofrem. Se o plano atender de uma forma deficitária, vai acabar atendendo mal. Né? Vai acabar pagando pouco, vai acabar não atraindo bons profissionais, vai acabar fazendo de uma forma não ideal. Eu vi uma crítica do Drauzio Varela uma vez, justamente nesse sentido. Ele diz, às vezes o plano paga muito mal, então médicos muito consagrados, muito tradicionais, optam por não ficar nesse plano, começam a selecionar muito quais planos vão atender. Alguns não atendem plano ou nenhum. não atendem nenhum plano. Eu geralmente, quase os médicos que eu procuro não atendem plano nenhum. Ligo para um, não atende plano nenhum. Aí o ideal é ter um plano que envolva reembolso, né? Não, é o que eu fiz. Seguro saúde. E ele comenta isso, que justamente os médicos jovens que estão começando na carreira que acabam entrando nesses planos que pagam um pouco menos. O médico menos experiente precisa de mais exames para poder detectar a eventual doença. Acaba que não compensa. O que encarece demais para o plano também, né? Então, fica complicado. É interessante esse posicionamento, porque um médico experiente, ele vê a pessoa, põe a mão, dá uma apertada aqui, dá uma sentida, ele já sabe, né? Então, ele acaba sendo o custo-benefício de um médico experiente. Talvez, foi a crítica que ele apresentou uma vez. Talvez possa até, né? Não sei, não entendo nada disso, mas faz sentido, né? E também a gente tem muita dificuldade de conseguir agendar uma consulta. Sim. Né? Você procura o médico, às vezes a criança está doente hoje, mas só tem para daqui 4 meses. E existe também aquela história de você falar, é com um convênio, é para daqui 2 meses. E particular, amanhã. Não, mas às vezes nem particular, não. Viu? Ainda quando dá para fazer o particular, ou você tem o dinheiro, ou você faz uma vaquinha, né? Passa uma rifa, mas às vezes nem particular a gente consegue, né? Porque é complexo, o problema da saúde é muito complexo e demanda muita atenção e muito cuidado e informação por parte do consumidor para que ele também possa procurar os seus direitos. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia, e uma vez eu precisei de uma consulta e só tinha daqui 4 meses. Liga na ouvidoria do plano, conversa
eles arrumam a consulta para você. Justamente, é isso então, que eu ia comentar. esse é um ponto que às vezes a gente fica reclamando, nossa, mas o plano é isso, o plano é aquilo, mas a gente também não procura. Se você os entrar em nossos contato direitos. com o plano, Então, diante é de uma possível. emergência, né, isso é importante que se esclareça. Às vezes, mãe de criança sempre passa por isso. Né? Eu passava muito isso com as minhas crianças. E ligava, não tem, hoje não tem, amanhã não tem, ou o médico da sua confiança está no congresso e tem o outro, mas só daqui 5 dias. Mas o menino está doente agora, eu não posso esperar daqui 5 dias. Não é? Aí, e brigo, fico brava com a moça, não precisa, né? Você liga na ouvidoria do plano, esclarece a situação, que se for realmente uma necessidade, eles encaixam. Então, a informação é muito importante. Sim. E o equilíbrio nessa relação, que é uma relação muito delicada, né? É muito complexo e muito delicado. Dani, nosso tempo está acabando. Infelizmente, eu ainda tenho tantas coisas que eu queria te perguntar. Só para finalizar, é a questão do prazo da carência. Como é que ficou isso? Os prazos de carência, eles estão estabelecidos no site da ANS, você encontra uma tabelinha certinho, sabe? Como é que é? A ANS? A ANS, Agência Nacional de Saúde. Se você entrar lá no Google, digitar Agência Nacional de Saúde ou ANS, já vai ter o link com o Ministério da Saúde, né? Você vai encontrar. E lá a gente encontra tem perguntas informação. frequentes para os consumidores, perguntas envolvendo os planos de saúde. Há várias cartilhas também na internet Sim. que podem informar o cidadão, né? Cartilhas do A respeito PROCON, dos seus do IDEC, direitos. que é o Instituto de Defesa do É Consumidor importante, também. sim. E tem um site, até que eu fiz uma pesquisa aqui para o nosso programa, que você fala com uma pessoa lá. Se você tiver uma dúvida, tem um link que você consegue falar ao vivo com alguém, esclarecendo. Se a pessoa procurar, na internet hoje a gente encontra solução para quase tudo, É importante as pessoas terem esse conhecimento, porque muitas vezes liga, não tem médico, fica lá parado, sofrendo, né? E não procura aquilo que realmente... Por isso que eu digo, a informação é a arma para que a cidadania possa se complementar, se realizar de uma forma satisfatória, né? Que realize os ideais aí da dignidade e principalmente do direito à saúde, que é o principal, é o essencial, né? Quando a gente tem saúde, está tudo bem, né? Sim. E os filhos, então, nem se fala. Dani, eu agradeço a sua participação. Obrigada. Mais uma vez. Todo dia eu quero que você venha, porque você fala coisas que as pessoas precisam muito saber. É só convidar que eu venho. O programa Resenha Livre de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá!